Olá, meus queridos amigos, sou eu aqui de novo, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso grupo de estudos aplicados. Eu sou o Kleber Grama e estou liderando durante esse semestre a disciplina de Teoria Geral do Direito Civil 1. Pois bem, no vídeo anterior a gente tratou sobre a pessoa natural e nesse breve vídeo aqui vamos falar de alguns aspectos da pessoa jurídica de direito privado, ao qual seja aquela que está prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Civil. Pois bem, voltando lá no artigo 1º do Código Civil, podemos observar que esse diz que toda pessoa é sujeita de direitos e obrigações. E isso também vai se aplicar, dentro daquilo que couber, para as pessoas jurídicas de direito público e privado. Tá? É bem verdade que as pessoas jurídicas de direito privado vamos tratar lá no direito administrativo, e aqui nós vamos nos ater às pessoas jurídicas de direito privado, ok? Mas os direitos e obrigações, a que diz respeito o artigo 1º do Código Civil, também cabe, dentro daquilo que for possível, às pessoas jurídicas. Porém, o que são essas tais pessoas jurídicas? É bom que a gente entenda, né? Pois bem, o conceito de pessoa jurídica é o conjunto de pessoas ou de bens dotados de personalidade jurídica própria e constituído nos termos da lei para alcançar objetivos comuns, capacitada pela lei a serem sujeitos de direitos e deveres. Notem esse capacitada pela lei. Notem também o conjunto de pessoas ou de bens. Pois bem, para que elas sejam consideradas pessoas jurídicas, é necessário uma capacitação, como a gente disse, capacitada pela lei. Ou seja, a constituição da pessoa jurídica advém do seu registro em órgão competente. Mas antes de nos ater ao órgão onde cada pessoa jurídica vai ter que ser registrada, é preciso que a gente as classifique em dois grandes grupos, ok? São elas as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, ok? As de direito público são estudadas pelo direito administrativo, como eu bem disse, E as pessoas jurídicas de direito privado são tratadas lá no artigo 44 e seguinte do Código Civil. E ela se trata de rol taxativo, ou seja, não apresenta outra interpretação que faça com que a gente inclua outros tipos de pessoa jurídica ali, ok? São elas as associações, que são espécies de pessoas jurídicas cuja finalidade é o exercício de uma causa não econômica. Então, associação, a finalidade é exercício de causa não econômica, É uma causa assistencial. As sociedades, união de duas ou mais pessoas com interesse em comum para exercer uma atividade econômica, Podem ser simples ou de empresário. Elas sempre vão praticar atividade econômica, ok? Temos também as fundações, Elas são criadas a partir de uma reunião de bens que são destinados a uma finalidade específica. Então, reúne-se os bens e pode se destinar. Ela pode, inclusive, ser feita por herança, A herança é que, pegue meus bens e crie a fundação tal, Ela normalmente é de cunho educacional, ambiental, médica ou qualquer outra finalidade assistencial também, Nós temos, meus queridos amigos, as organizações religiosas. Elas não têm finalidade econômica e toda a receita advinda dela vai para a causa religiosa. Um detalhe importante a se saber é que estas têm imunidade tributária, O Estado, o Brasil é um Estado laico e, portanto, ele não tem religião obrigatória, E ele traz aí esses benefícios a toda e qualquer instituição religiosa que se assentar aqui no país, ok? Temos também os partidos políticos, que têm a finalidade de propagar um ideal político, Esses partidos, para que eles sejam de fato registrados, eles precisam trazer, necessariamente um ideal novo. É bem burocrático a criação de um partido político novo, Mas sim, os partidos políticos também entram. Tínhamos até pouco tempo, e foi revogado em 2021, a figura do EIRELI, A figura do EIRELI, o empresário individual de responsabilidade limitada. Mas isso foi revogado porque acabou caindo em desuso, Pois bem, pessoal, os registros eles vão ser realizados junto aos ofícios do registro de pessoas
pessoas jurídicas, tá? Para as associações, para as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Ao passo que as sociedades, elas vão ser registradas nas juntas comerciais de cada estado, tá? Estado membro, tá? Temos a Junta Comercial de São Paulo, por exemplo, né? A JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, temos a Junta Comercial do Estado do Rio, cada estado membro tem a sua e as associações são registradas dentro do âmbito dos estados membros, ok? Na hipótese de não haver registro da sociedade, pessoal, ela vai estar despersonificada, ou seja, ela não vai ser dotada de personalidade jurídica, logo ela estará irregular, ela não vai ter um CNPJ, tá? Mas é importante a gente ressaltar aqui que o registro ele tem natureza meramente regularizatória, tá? Ele não tem natureza constitutiva, no sentido de dar vida à atividade empresarial, por exemplo, tá? Dou um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que nasceu e não tem certidão de nascimento, não tem registro. E aí, prova de que o registro é meramente regularizatório é de que essa pessoa, no caso, isso falando de pessoas naturais, tá? Mas aí a gente transita aqui e faz um paralelo com pessoas jurídicas. No caso de uma pessoa não ter registro, ela deixa de existir? Não, ela simplesmente não está regularizada. É a mesma coisa com as sociedades, né? Ela, quando não tem registro, ela não deixa de existir, ela só não está regularizada, ela está despersonificada, ela não tem personalidade jurídica, ok? É importante lembrar também que a falta de registro ela vai acarretar na responsabilidade ilimitada dos sócios, tá? Ou seja, caso aquela atividade empresarial ali, aquela sociedade, ela tenha dívidas, via de regra, é separado patrimônio da sociedade com patrimônio, né, dos sócios, né, dos donos. Mas no caso da sociedade estar irregular, vai tudo se misturar e aí vai ter que arcar, né, os donos, os administradores, com as dívidas que aquela sociedade contrai, ok? E é importante também, pessoal, ressaltar que enquanto pessoas jurídicas, eles gozam de autonomia negocial, ou seja, podem celebrar negócios, contratos, contrair dívidas, etc. Tá? Pessoas jurídicas. Elas gozam também de autonomia patrimonial, ou seja, possuem patrimônio próprio, como a gente acabou de dizer, né? Eles não se confundem, né? Que se diferenciam do patrimônio pessoal dos seus integrantes, né? Via de regra, e mais para frente a gente vai falar aqui da exceção, ok? Autonomia processual, ou seja, elas podem litigar como autores e réus em processos judiciais. Você pode processar uma empresa, por exemplo, tão bem quanto pode ser processado por uma, tá bom? E aí vai constar no polo passivo o nome do dono, por exemplo? Não, vai constar de fato a pessoa jurídica, ok? Existe ainda o instituto, e que a gente estava falando, né, das exceções, da desconsideração da personalidade jurídica, o que é muito, muito importante. Ele é previsto no Código Civil e ele permite atacar, nos casos em que for comprovada a má-fé, o patrimônio dos sócios, o patrimônio dos donos, ok? Ele desconsidera a personalidade jurídica devido à má-fé e ataca, né, para solver as dívidas, por exemplo, o patrimônio dos responsáveis, tá? Ela é prevista, existem duas teorias para ela. A que a gente adota, que é a teoria maior, e a teoria menor, que é adotada em alguns casos, tá? O que é a teoria maior? A teoria maior vem dizer justamente isso, que é preciso a comprovação da má-fé, né? E a teoria menor diz que basta tão somente o débito. Ora, bastasse tão somente o débito, as sociedades limitadas, por exemplo, não serviriam de nada, porque a qualquer dívida que contraíssem poderia atacar indiscriminadamente o patrimônio dos sócios, e nós sabemos que não é assim que funciona, não é? Porém, no Código de Defesa do Consumidor, eles adotam a teoria menor, mas eles fazem isso se valendo da presunção de hipossuficiência do consumidor ante aquele que pratica atividade econômica, né? que detém a relação de consumo ali com o consumidor. Então, se valendo disso, eles podem sim atacar indiscriminadamente o patrimônio dos sócios, o patrimônio dos donos,
dos responsáveis no Código de Defesa do Consumidor. No Código Tributário, vigora também a teoria maior, né? Mas ela não é chamada de desconsideração da personalidade jurídica, ela é chamada de redirecionamento da execução fiscal. Mas é a mesma coisa na prática. Então, o único que adota, por hora, a teoria menor, ou seja, aquela que consegue atacar indiscriminadamente o patrimônio dos sócios, né, dos donos, é o Código de Defesa do Consumidor, e ele o faz se valendo dessa presunção de hipossuficiência do consumidor. A Justiça do Trabalho até adotava a teoria menor, mas com novos dispositivos agora ela adota a teoria maior. Pessoal, eu disse que seria rápido, eu disse que seria breve e assim eu fui. Eu agradeço a todos pela atenção, vou disponibilizar aqui o resumo e boa sorte a todos, muito obrigado.